se eu consigo rodar. Ok, começando então a aula, 25 de outubro, aula de Arc, mais uma aulinha remota. Primeiro informe dominical, pessoas, eu falei com o coordenador para ver se a gente consegue o seguinte, eu tenho 8 horas de aula com vocês por semana, metade teórica, metade prática. E aí, vocês têm aula de ER, ou EQ, acho que mudou os códigos lá. Vocês têm equipamento de rede na segunda-feira. E vocês têm com Políbio. Não sei, vocês já tiveram aula com ele ou não? Sim? Não? Já? Como é que foi? Como é que foi o contato aí, pessoal? Áudio, por favor, porque eu tô em outra tela aqui só criando um documento. Até para gravar. Na aula não ficar só minha voz, ficar muito cansativo. Mesmo. Tarará. Pessoas, alguém com áudio, por favor. A gente teve aula com ele na sexta-feira. Foi E bem aí? tranquilo. Aí hoje ele passou a NP assíncrona. Tá. Para tentar recuperar o que a gente perdeu durante esse tempo. Entendi. Porque é o seguinte, eu vou só tentar fazer a ponte com a matéria com ele para essa semana, que essa semana a gente vai fazer revisão de redes, tá? Então eu não quero ficar me estendendo muito, só quero mais ou menos só a passada geral, o que a gente vai falar, beleza? Já vou aqui, tarará, renomear, revisão de computadores. Então, pessoas, deixa eu compartilhar a tela já com vocês. Aqui, compartilhar uma janela, ok. Pode até ser só a aba, mas tanto faz. Pode ser aqui toda. Ok, vamos ver se vai abrir para vocês. Foi, né? Então, pessoas, vamos lá. Sempre, agora, a partir de agora, por favor, só áudio, que eu estou só na tela do texto, tá? Primeira coisa, assim, sempre tem que lembrar o seguinte, quando a gente está falando de revisão de redes de computadores, se vocês lembrarem bem como foi, acho, na última aula, ou pelo menos que eu dei uma explicação breve, a visão clássica de arquitetura TCP/IP é de 4 camadas, né? A camada de baixo ele chama apenas de rede local ou rede, tá? Nos livros muito antigos. Se vocês pegarem, por exemplo, um Comer, se não me engano, de 1994, deixa eu colocar a bibliografia aqui, se vocês olharem o Comer, por exemplo, vocês vão ver que ele fala aqui, Comer, ele fala muito sobre isso, porque a gente está pegando um livro mais ou menos dessa época. Então, claro, isso vai acabar fatalmente acontecendo. E aí, no caso, quando a gente pega essa literatura dele, ele vai falar, então, que nós temos a rede local, ou rede, camada de internet, que seria a rede, como a gente está chamando hoje, transporte e aplicação. E aqui, então, a gente tem que ver as camadas inferiores, né, vamos chamar genericamente assim, falando de OSI, e as camadas superiores ou camadas médias. Então, nós temos as camadas superiores, aí eu vou escrevendo e falando enquanto isso, tá? As camadas médias, vamos chamar assim, e as camadas inferiores. As camadas inferiores estão mais ligadas, no caso, deixa eu colocar aqui, arquitetura, TCP/IP e OSI. Eu vou colocar as duas aqui no caso, só para fazer um registro, beleza? Quando eu estou falando de camadas superiores, eu estou dizendo que eu estou falando sobre a camada de aplicação, a camada de sessão, e aqui em cima a de apresentação. Não funciona exatamente assim quando a gente está falando sobre quando a gente está falando de TCP/IP. Mas basicamente a gente está falando da nossa aplicação, servidor, cliente, servidor, etc. Tá? Esse é o nosso universo. Beleza, pessoas? Já as camadas médias, elas estão mais ligadas ao sistema operacional e à parte da rede de fato. Então, nós temos a camada de transporte, que tem a parte de garantias, e a camada de rede. E aí a gente tem essas camadas médias. Então, o primeiro ponto é que é comum a todo mundo. Já as camadas inferiores, que eu praticamente não vou falar aqui, tá? Que tá aqui, camada física e enlace. Beleza. Então, muito provavelmente aqui vocês vão ver, deixa eu só colocar disciplinas de cabeamento, e agora se chama IEQ, ok? E aí vocês vão ver principalmente a camada física, onde vocês vão ver a parte física de cabos e conectores, tá? Tanto a parte de passivos de rede,
ou é que a gente considera que são os dispositivos não energizados. Então, é só os que são os condutores, seja dessa informação, seja informação por meio de radiação, por meio de óptico, por meio de eletromagnetismo, enfim. Tá? E aí a gente depois tem a parte ali a parte de conectividade, onde a disciplina de instalação de equipamentos vai pegar a parte de enlace, que é controle da física, ou seja, não parece, mas é uma continuação da disciplina de cabeamento, e aí ele faz uma ponte com a camada de rede e muito pouco de transporte. E a nossa camada de ar, então a disciplina mesmo que a gente tem aqui, então aqui a gente já tem duas disciplinas, a gente tem a disciplina de redes, né, tem um pouquinho de EQ e a ABC, que é o que está chamando, e aí aqui eu fico sozinho na de administração de rede de computadores, beleza? Ainda continuando, então, se a gente pegar essas partes aqui de baixo, isso aqui vocês vão pegar toda a parte de controle, da camada física, etc. Lá no TCP/IP, ele assume que vocês não vão precisar, vocês não estão usando... só está usando rede local, então só tem que fazer a comunicação de ponto a ponto, de barramento, de estrela, etc. Tá? Isso aí vocês devem ter visto. Arquiteturas de rede local, vocês viram alguma coisa em redes pessoas? Barramento, estrela, coisa assim? Só no áudio, por favor. Que eu estou em outra tela. Sim? Pessoas? Vocês não caíram, né? E aí, gente, alguém para me auxiliar, por favor? Começamos a ver na sexta-feira com o professor Políbio. Tá, mas vocês não tinham visto antes barramento, estrela, essas coisas? Muito pouquinho, só. Tá, ok. Então, só para entender, a gente está falando de que forma a gente faz o acesso ao meio, tá? Então, aqui na camada de enlaces, vocês vão ver provavelmente a subcamada de Medium Access Control, ou Medium Access Layer, né, que é MAC, e aí vocês provavelmente vão ver a Medium Access Control, Layer... Tá, tem mais alguma. Eu vou colocar aqui só assim, porque senão eu corro risco de falar bobagem. E aí a gente tem a parte de rede. E a parte de rede, pessoas, aí sim eu quero expandir um pouco mais, porque a gente está falando, antes de mais nada, de protocolos de roteamento, se escrever certo melhor. Os protocolos de roteamento são para fazer o cálculo dos caminhos, para que a gente possa saber, de partindo do ponto A, como é que a gente chega a um ponto B, tá? E a gente também vai ter os protocolos roteados, são que usam esse cálculo já previamente construído, estabelecido, e fazem, de fato, a informação levar de um lado para o outro, tá? É esse que eles vão carregar a informação. Então, aqui, onde a gente vai ter o payload, ou carga útil, payload ou carga útil, tá? Que é onde entra o IP. Então, a gente vai ter esses protocolos de roteamento para poder fazer o cálculo e os roteados para poder fazer a entrega de fato. Mas o que a gente está preocupado, antes de mais nada, é que a gente tenha duas coisas. Quero ver se tu faz... sem graça. É que a gente precisa, de fato, de duas coisas. A gente precisa fazer o endereçamento e o roteamento, tá? Que cada um dos equipamentos tem um próprio endereço, tá? Isso é uma coisa importante, eles têm um endereço, uma identificação, RG, CPF, placa de veículo, etc., tá? CEP de um endereço, não interessa a analogia que a gente for fazer, mas por enquanto é só para entender que cada um dos equipamentos tem que ter um ou mais endereços. Perfeito? Na camada de rede. Quando eu estou falando camada de rede, eu estou falando de um protocolo roteado, no caso, o IP. Protocolo de roteamento, eu acho que vocês vão ver lá em alguma coisa em equipamento de rede, vocês vão ver os de roteamento intra-S, inter-S e por aí vai. Ok? Então, voltando, quando a gente está falando de camada de rede, eu quero saber que cada um dos equipamentos tem que ter um endereço e eu possa conseguir sair de um ponto A, de um determinado endereço, e ter a capacidade de ter um ou mais caminhos para chegar até o ponto B, ou seja, um outro endereço, um endereço de origem e um endereço de destino. É isso mais ou menos que a gente tem que fazer. E aí, para poder fazer esse tipo de... Deixa eu colocar aqui, só como se fosse itens. Vamos lá. Protocolo de roteamento roteados. Então, eu só vou expandir essa parte, tá, pessoas?
Então, quando a gente está falando de endereçamento e roteamento, aí sim, a gente está falando de um tipo específico, que é o Internet Protocol ou IP. Beleza? Então, ele foi pensado para ser um protocolo extremamente simples, bem simples, tá? E a melhor expressão, sempre a gente vai usar muito essa expressão, e lá em TIP fica ainda mais evidente, porque ao falar de melhor esforço, eu estou dizendo que é um protocolo que faz o possível para que a informação chegue no destino, mas não tem garantia. Tá? Isso é muito importante. Quem traz as garantias é justamente a camada complementar, que é a camada de transporte, certo? Então, aqui no caso, a camada de transporte que vai fazer com que haja uma garantia. Já no caso do IP, não tem nenhuma garantia. E aí, lá no começo, então, quando a gente está falando de IP, então, nós temos o IPv4, ele foi pensado para ter 2 na 32 endereços. Isso aqui, 2 na 32 é quantas pessoas, por favor? 2 na 32? Dá quanto? De cabeça. 2 na 10, quanto é que dá? 2 na 10 pessoas. 2 na 10 é 1024. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Ou, desculpa, 2, né? 2 na 1, né? Porque o 2 na 0 tá aqui. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Então, nós temos 1024 vezes 1024 vezes 1024, que é 2 na 30 vezes 2. Então, dá mais ou menos 4 vezes 10 na 3, é isso? 4 vezes 10 dá... 10 na 3. Não é mil, é milhões, 10 na 6. Sim ou não? Estão acompanhando o raciocínio ou não? Porque 2 na 32 é não. 2 na 10, vezes 2 na 10, vezes 2 na 10, vezes 2 na 2, né? Porque daí vai somando, eu vou somando as potências, né? Então, isso aqui é igual a 1024 vezes 1024, só está arredondando 1000 para não ficar fazendo muita conta. Tá? Vezes 4. Então, na verdade, dá 4 bilhões. Confere? Por volta de 4 bilhões. Então, não? Pessoa sim ou não? Sim, Sim. professor. Tá? Então, nós temos por volta de 4 bilhões de endereços. Quando eles pensaram, gente, aí, nesse ponto, eu quero fazer uma nova distinção. Mais ou menos nessa época, um pouco depois, o que teve foi o seguinte. Como a arquitetura TCP/IP, ela só pensava nas camadas superiores, a aplicação, transporte e rede, ela não se preocupava com a camada inferior, ela só afirmava que havia uma rede local para fazer as entregas locais, tá? Mas ele não especificava como isso acontecia. Então, as camadas inferiores, tá? Principalmente camadas de enlace e física, normalmente quem vai fazer a formulação, a definição disso no caso, a Internet Engineering Task Force, a ETF. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar, então eu estou abrindo os sites aqui, tá? Então, a ETF é para fazer toda a parte de documentação, de formalização dos padrões de internet. Tá? Claro que aqui no caso, oh, meu Deus, bobagem, desculpa. I3E, desculpa. Estou falando uma coisa, esquece. I3E, gente, desculpa. I3E, agora sim. Então, Internet Electrical Engineering, está escrito em algum lugar. É muito engenheiro para mim, peraí. Onde é que está? Electrical, Electronic... Meu Deus do céu, os engenheiros vão tudo me pegar. O que é... Parará, parará. Meu Deus do céu, onde é que está escrito isso? Calma aí, pessoas, espera aí que agora eu tenho que falar sobre o que é. Oh, meu Deus. Não pode. Wikipedia, me ajuda aí, filho. Não, eu não quero. Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos. E não é elétricos, é eletricistas, desculpa. Engenheiro eletricista. Eles têm um negócio, se falar engenheiro elétrico. Engenheiro eletricista e eletrônico. Voltando, pessoas. Então, a I3E, ela faz principalmente a parte de documentação das camadas inferiores, principalmente enlace, como é que enlace faz controle direto com a física.
Perfeito? E aí a gente tem, embora quando a gente estiver falando das camadas principalmente inferiores aqui, no caso, eu também posso estar falando, no caso E3E, e padrões internacionais, né? IEA, EIA, TIA, mais ABNT. Eu vou colocar aqui porque, no caso, essas aqui estão mais responsáveis para formalização e documentação de camadas físicas. A I3E, normalmente, ela está mais ligada a alguma coisa física, mas principalmente de enlace. E aqui nas camadas médias, aí sim, é a IETF, ok? Então, I3E, então vamos pegar um caso padrão I3E, família 802, por exemplo. Não quero 202, 3. Eu quero apenas... estamos em primeiro colocado. Que chique. Nossa, eu só queria um negócio. Que nojento, estamos em primeiro. Wikipédia perdeu. Pessoas, então eu não quero falar apenas do padrão 802.3, mas eu quero falar de um padrão um pouquinho maior, padrão 802 como um todo. Onde é que nós estamos? Padrões I3E, vamos lá, pararará. Eu queria uma figurinha, isso aqui é um monte de padrão, caso vocês queiram. Então, nós temos o padrão 802.3, que tem alguma coisa a ver com a internet. Nós temos o padrão 14, não, nós estamos no 14.15, 15.2, que é o Bluetooth. Nós temos a parte de Wi-Fi, que é 802.11, né, comercialmente falando. Então, tem uma série de redes locais para fazer isso, redes industriais, etc. Então, tem um monte de padrões. Mas eu queria só pegar uma figurinha, ver se eu consigo aqui, rápido, mostrar para vocês. Isso aqui é tudo a toca de caixa. Vamos lá. Não quero. Cadê a figurinha que eu estou procurando? Essa aqui tá boa. Então, pessoas, olha só, nós temos a LLC. Oh, meu Deus. Vai ficando velho, não lembro. Então, nós temos camada física, camada o MEC e a LLC juntos são a camada de enlace, ok? Medium Access Control e Logical Link Control. Essa foi boa. E aí nós temos, então, os vários padrões de 3E. Então, 802.1, 802.3, são as pequenas derivações dessa grande família de redes locais que a gente está, principalmente, documentando, que são muito populares, porque são essas redes do tipo barramento, estrela, e que acabaram se popularizando dos anos 80, 90, vindo para cá. Isso, no caso, a I3E. Já a IETF... Então, vai a parte de formalização, principalmente como é que é a constituição da rede, da internet. E uma coisa que tem, foi por isso que me chamou a atenção, é que tem os Request for Comments, que são grupos de trabalho que se reúnem, né, que são os GTs, né, os grupos de trabalho, que são os Task Force lá, que eles se organizam, e aí eles formalizam como é que são esses padrões. Então, quero chamar a atenção, por exemplo, principalmente da RFC 791. Por favor, pessoas, para quem estiver aí, quiser apenas ficar me escutando, não tem problema, só dê uma olhada na RFC 791, acho que eu já devo ter mostrado, se não, aqui está ela. A RFC 791 define o Internet Protocol, que é ainda do Programa de Internet da DARPA, que é o Departamento de Defesa, uma secretaria lá interna do Departamento de Defesa, o DOD, dos Estados Unidos. E aí, vocês podem ver pela data, acho que vocês não eram nascidos, eu já tinha 1 ano e meio, mais ou menos, onde foi formalizado o IP na sua 4ª versão. Então, aqui, se eu pegar este documento, aqui, ó, departamento, ó, pesquisa avançada, onde ele vai documentar e explicar o que é o IPv4. Então, deixa eu avançar um pouco, só para, caso vocês queiram, essa é a formalização do documento, é assim que ele explica tudo sobre ele. Claro, não vou ler aqui com vocês, não tem necessidade, mas ó, isso que é interessante, né? Eles faziam tudo com arte ASCII, que era a melhor coisa que tinha na época. E então nós temos os protocolos das redes locais, então nós temos o nosso IP, já vou falar sobre o ICMP daqui a pouco, e aí nós temos as aplicações lá em cima. Beleza, aqui não tem nada demais, não tem nenhuma novidade, tá? Só a ideia de saltos, de ropes, etc. Também já vou falar daqui a pouco, não tem nada demais, mas isso é uma coisa importante que é fazer a parte de endereçamento, beleza? Então, eu só estou pegando o documento original, pessoas, como se fosse quase um resgate histórico, que era assim que se planejava. E aí, todo salto era, eu estou numa rede local, eu vou pegar muito desse documento para usar como explicação mesmo,
já que eu estou sem o quadro ainda. Então, eu tinha essa rede local, então eu vou fazer o salto de rede local para rede local. E é assim que funciona o protocolo IP. Eu estou numa rede local, eu vou saltar para a próxima rede local. E quem vai permitir isso serão as passarelas, né, na tradução literal, ou os gateways, ou hoje a gente define melhor, que são os roteadores. Perfeito? E aí nós temos um cabeçalho, etc. O que eu quero só chamar a atenção é que dessas várias informações, todas elas são muito ligadas ao próprio IP, mas eu tenho IP de origem, eu tenho IP de destino, algumas informações de controle, mas nada muito mais sofisticado que isso. Era para ser um protocolo relativamente simples, eu tenho endereço de origem, tenho endereço de destino, mais ou menos algumas informações, já que ele é um datagrama, esse pacotinho, ele não depende dos outros, não é um fluxo, como se fosse um conjunto de caminhões que eles levam esse payload, esta carga útil de um lado para o outro, mas um caminhão não depende do outro caminhão para levar carga. Eu não preciso colar um, né, atrás do outro para fazer a entrega. Diferente, por exemplo, de um vagão de trem, alguma coisa assim, para tentar fazer uma analogia. Claro que tem um monte mais de informação, não tem tanta importância aqui, eu só queria mostrar algumas informações. E, antes de mais nada, mostrar que o salto é de rede para rede. Perfeito? E aí, então, já que era de rede para rede, então, primeiro eu preciso organizar esses 4 bilhões de endereços em redes menores, que são as classes. Então, eu tenho as várias classes. Vocês já viram classes em algum lugar? Pessoas? Já viram classes? Eu não me lembro. Vocês não viram classe? Classe, assim, classe A, B, C? Beleza. Eu posso estar errado, mas eu não lembro de ter visto, professor. Alguém, por favor, pessoas. Sério, Enzo? Sério. Eu não posso falar mal dos outros professores, eu só posso ficar surpreso. Tá gravando? Eu só posso fazer cara. Céus! Tá. Então vamos lá, pessoal. Então, como vocês viram, não viram? A ideia era organizar essas redes. Vamos pensar o seguinte: nós estamos nos anos 70. Nos anos 70, o que a gente tinha? Pessoas, nos anos 70, a gente tinha. Woodstock, acho, né? Nem era nos anos 70, acho que era 69. Beatles, não sei se tinha mais. O que sobra nos anos 70? Um monte de coisa. Mas coisas lícitas. Coisas lícitas. A gente tinha, no caso, o máximo mini computadores. Só para vocês terem uma ideia, o Unix, deixa eu pegar o Unix, o PDP, acho que era o 7. O 7. Deixa eu ver se eu tenho uma figurinha dele. PDP, se não me engano, é o 7. Pessoas, isso é o que se chama de um mini computador. Mini de minúsculo, tá? Isso é um mini computador, tá? Isso era um suprassumo, até porque eu quero mostrar, é uma das fotos mais importantes da história da internet, tá? Aqui eu tenho apenas esses dois senhores. Quem são esses dois senhores, pessoas, por favor? Isso é importante. Não tá o nome deles aqui, né? Tá. Vamos visitar esta página, só para vocês verem o que é um PDP-7. Isso aqui é o Unix. Mas eu quero... Conhece esses dois senhores, pessoas? Ken Thompson, Dennis Rich. Esses dois senhores de barba, um tem barba, um só tem bigode. Depois tem um monte de piadinha nerd, tá? Mas não vamos entrar no mérito. Tá? Aqui no caso, o que acontece é o seguinte. Ok, sim, continuar. Tá, vai. Tá, eu só quero figurinha. Eles estão agora no PDP-7, eles estão fazendo a programação, porque o que aconteceu é o seguinte, eles tinham os mainframes, os grandes computadores, e eles queriam que o sistema operacional deles rodasse em qualquer lugar. Então, eles desenvolveram todo um sistema operacional para rodar em praticamente qualquer computador. Mas isso era pouco, eles precisavam fazer, então, numa linguagem de programação que pudesse ser compilada, ou seja, adaptada para cada um dos computadores. Então, o Rich também participou do projeto da linguagem C. Tá? Então, esses senhores participaram mais ou menos, fizeram a integração do TCP/IP dentro a pilha TCP/IP dentro do Unix e, assim, efeito colateral, os caras inventaram uma linguagem que tem lá 50 anos e é uma das mais importantes da história. Só isso, tá? Esses dois senhores aí que estão confortavelmente trabalhando nos seus computadorzinhos.
Tá? Esse mini computador, então, na verdade, a gente está dizendo que são poucos computadores, que não precisa, são poucos computadores. Então, a gente está falando de uma época em que o mundo tinha por volta de, nas dezenas de milhares de computadores. Dezenas de milhares de computadores é muito mais do que a gente precisa para 4 bilhões de endereços. Porque eles pensaram o seguinte, bom, nós vamos fazer um projeto de uma rede que vai pegar todos os computadores do mundo. Todos os computadores do mundo vai dar quanto? Né? Eles tinham que fazer uma projeção. Claro que é interessante, computacionalmente falando, que seja uma potência de 2, preferencialmente um múltiplo de 8, né? Por causa da arquitetura, do computador, não sei o quê, não sei o quê. É uma coisa que a gente não vê muito aqui na parte de telecom, a gente vê mais na parte de informática, né? Eu sou da computação. Então, ser um múltiplo de 8, uma potência de 2, matematicamente é muito mais elegante, mais fácil, mais eficiente, etc, etc. E aí, esses 4 bilhões de endereços era para que tivesse num futuro distante onde, nossa, imagine, todo mundo, já pensou, todo mundo ter um computador? Era uma ideia. Então, se a gente colocar mais ou menos um habitante por computador, tá bom, vai dar computador para todo mundo. E aí eles reuniram esses endereços em redes de computadores, né? Porque a pessoa não vai ter uma rede, não vai estar sozinha, ela vai estar num grande laboratório. Vocês têm que imaginar que o computador, gente, era isso aqui, certo? Ele era deste tamanho. Então não é para a pessoa ter em casa um negócio desse. Ou a pessoa tem na firma, né? Na firma, ou a pessoa vai ter numa instituição de pesquisa, ensino, ou uma empresa de médio a grande porte. Né? Uma empresa pequena não vai ter esse tipo de coisa, ela vai terceirizar o serviço. Então era assim mais ou menos que eles imaginavam que ia ser a internet. Dezenas de milhares de computadores, ou talvez alguns poucos milhões. Tá? Lembrando que nos anos 50, se não me engano, em 1954, se não me engano, 54, o presidente da IBM imaginou que os computadores eles iam ficar maiores, não iam ficar menores, né? Os mainframes estavam aumentando de volume. E então ele disse uma frase: no mundo, e eu acho ainda que ele está certo, já chego a explicação. No mundo não haverá mais de 4 computadores. Tá? O presidente da IBM falou esta frase nos anos 50, porque os mainframes iam crescendo, os computadores iam crescendo e ninguém nunca imaginava que os computadores iam diminuir. Pessoas, neste momento, faço uma pequena pausa e, por favor, é por isso que eu gosto bastante de ficção científica e lembrar um pouco da história, porque eu gostaria que vocês lessem este conto. A última pergunta, Isaac Asimov. Cadê Asimov? Por favor, eu não vou clicar em nenhum link, tá? The Last Question, só vou clicar aqui. Pronto, beleza, o Kim não pode. Tá? Eu não posso clicar em links alternativos, tá? Gente, a última pergunta, tá? Não precisa comprar, por favor, é só um link qualquer, tá? Só para fins de registro, não vou clicar em outros links, né? Porque é uma questão de direito autoral, a aula está sendo gravada, mas para quem quiser, na minha opinião e na opinião do próprio Asimov, esse foi o melhor conto que ele já escreveu. Então, se o Asimov fala, é lei, beleza? O doutor falou, é lei. Tá? É simplesmente o melhor conto de ficção científica que eu já li, e é muito desse sentimento. Vocês têm que imaginar que ele foi escrito nos anos 50, 60, e o pensamento da época era justamente isso. Os computadores vão crescer, até chegar numa escala grandiosa. E a história, esse conto, por favor, pessoas, deve ter mais ou menos umas 10 páginas, ele é essencial para entender o que era o pensamento da época. Porque daí eles imaginavam que os computadores iam ser grandes. Beleza? A última pergunta, de qualquer forma, eu vou colocar isso lá no Classroom. Voltando aqui, pessoas. Só que isso não foi o que aconteceu. Na verdade, o que aconteceu de fato foi que os computadores começaram a ser miniaturizados. Isso muito, muito por causa do transistor. Então, vocês têm que imaginar que esses computadores eram de válvula. Tá? Não sei nem explicar direito, não peguei essa época. Muita coisa mecânica. Eu estava conversando uma vez com um aluno do técnico em que ele era. Como é que é o nome dele? Ele era estoquista de fita. Sabe essas fitas grandonas de filme que vocês veem, que é um discão assim, tá? Ele era o estoquista, ele pegava e guardava mesmo. Ele cuidava do estoque de fitas. Então, se alguém pedia, eu quero a fita do dia tal, ele ia lá e pegava a fita, botava na gavetinha e instalava.
certo? Essas fitinhas que vocês estão vendo aqui em cima, mais ou menos, assim, que tinha um rolo magnético. Gente, isso é história pura. Beleza? Voltando. Então, eu estou dizendo tudo isso porque quando eles pensavam os computadores, era isso, né? Então, vamos falar, por exemplo, do 3090. Para vocês entenderem, quando a gente fala de um computador normalmente era isso, ó. Isso era um computador, ó. Tá? Computador, para mostrar um computador bonito, tá, ó. Gente, ele era assim, desse tamanho. Só para vocês terem uma ideia, tá? O 3090 ele foi da UFSC mesmo, ele operou na UFSC. Então, isso tudo que vocês estão vendo é um computador. O VAR processamento, etc, etc. Ó, mas vocês podem ver que ele funcionou até 97, ou em operação em 98, quando ele foi desligado. Ok? Isso aqui, só para vocês verem que isso aqui é RNP, aqui da UFSC. Tá? Eu conheci ele fisicamente. Ele tinha um sistema de tubulação de água, cano de água, assim, para resfriar. Gente, muito show. Voltando aqui, pessoas, por que eu estou contando toda essa história? Porque a gente tem que entender que quando o IPv4 foi pensado e foi formulado e formalizado em 1981, 4 bilhões era um valor astronômico, uma coisa gigantesca. Então, nossa, eu posso ter muito IP, eu posso, assim, IP à vontade, né? E aí, então, as redes, elas se separaram de forma que eu pudesse ter, claro, grandes redes com muitos computadores. E aí, basicamente, eles fazem toda essa divisão através de classes de endereços. Tudo bem? Tá? Eu não vou entrar muito nesse... eu não vou entrar tão profundamente, porque eu acho que isso aí vai estar na disciplina de IEQ. Tá? Não vou entrar. Eu só que, para mim, é importante que a divisão dos endereços em redes, para que haja o salto de rede local em rede local, porque isso é um protocolo roteado, né, que é, no caso, o nosso IP. Então, só para ficar claro, 4 bilhões era uma coisa monstruosa, jamais a gente vai chegar, a internet estava engatinhando, não se imaginava que eu ia ter um microcomputador, tá? Pessoas, isso aqui, como a gente estava falando no começo dos anos 80, isso aqui é IBM-PC. IBM-PC é isso aqui, pessoas. Ó, isso aqui. Não vou dizer que eu usei exatamente o IBM-PC, mas olha, eu cheguei perto, tá? E eu tive aula, meu curso de informática, eu comecei em 92, se não me engano, ou 94, 92. Eu peguei tela de fósforo, a tela de fósforo é fósforo mesmo, o produto químico, que ele esquenta, depois ele vai esfriando. Então, por isso que ele faz aquele efeito Matrix. Por que Matrix é tão importante, pessoas, para gente como eu, assim, na faixa dos 40 anos? É porque aquele efeito que a imagem brilha verde, depois ele vai esvanecendo, vai enfraquecendo, é porque a tela de fósforo, ela é assim mesmo. Então, todo aquele efeito de Matrix, não sei o quê, gente, aquilo era natural. Então, quando eu ia escrevendo e ia olhando, então a letra, ela brilha bem forte, a ponto de doer o olho, e depois ela vai esmaecendo, enfraquecendo. E aí tu tem que treinar o olho para saber que quando ela tá meio fraquinha, ela já foi. E aí pode começar a ter muita letra fantasma, né? Porque o fósforo aí não apagou direito, daí ele fica aquele borrãozinho. Hoje tem naquelas telas de ink, né? O Kindle ou algum outro leitor de e-book, um pouquinho tem, mas é muito fraco comparado com o que era na época, tá, gente? Era normal quando pegava um monitor velho, por exemplo, eu fazia o curso de digitação, isso acontecer que a letra ficava borrada, tá? Então, só para mostrar, não se imaginava que os computadores iam ficar desse tamanho, que eles iam caber numa mesa, tá? Ninguém concebia isso. E aí, então, se percebeu que o IPv4, ele não era assim, sabe, assim, tão interessante. E aí começou a se pensar no IPv6. Tá? De novo, hoje eu quero fazer um panorama em próximas aulas. Eu vou entrar um pouco mais no detalhe de cada um deles, principalmente endereçamento e roteamento, tá? Que é o que nos interessa. Aí sim, aqui eu quero uma outra escala, então a gente vai fazer a mesma coisa que fez naquela época. Vamos imaginar uma quantidade astronômica de endereços, é 2 na 128. 2 na 128, todo mundo vai falar, vocês vão ouvir isso milhões de vezes. 2 na 128 é maior que a quantidade de estrelas conhecidas no céu, é maior que a quantidade de grãos na Terra, então, assim, é um valor realmente absurdo. Beleza? Enfim, eu já ouvi essa história, tomara que dessa vez a gente acerte. Tá? Então, isso aqui é mais ou menos muita coisa. Muita coisa. Aí é muita coisa, muito endereço.
Beleza? Tanto é, só lembrando o Google, o número Google, que é 10 na 100, tá? Só para vocês terem uma ideia. É 10 na milhões, dos zilhões, do petalhões, do hexalhões, ok? Então, 2 a 128 é, assim, um valor gigantesco para a questão de endereçamento. Então, tanto o IPv4 como o IPv6, seja pela divisão de redes, etc., aí apareceu uma forma. No caso, o IPv4, ele foi pensado em 81 e ele foi sendo reformulado, porque à medida que foi aparecendo computador, aparecendo dispositivo, começou a chegar um ponto em que não tinha mais endereço para esse povo todo, tá? Vocês têm que imaginar que, embora alguma coisa fosse estabelecida, alguma coisa não era. Então, aqui, pessoas, a IANA é uma organização que cuida da parte de endereços. E aí separou o globo em 5 grandes distribuições, e aí vocês podem ver o address space, como é que estão alocados os endereços. Então, não é qualquer coisa para qualquer jeito. Não, eu tenho uma distribuição bastante lógica. Então, eu só quero ver... eu quero uma figurinhas. Vamos lá. Não, eu quero alguma coisa assim. Mas eu queria uma outra figura que é da distribuição de endereço, como é que está a alocação. Porque, na verdade, a gente já está num ponto... Deixa eu ver se eu acho um site legal. Time Synchronization, pararará, que nós já esgotamos os endereços. Hoje a gente já só está pegando o refúgio, assim, que está sobrando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho dali, e aquela ideia original de grandes redes, pequenas redes, médias redes, que são as classes, ela perdeu um pouco o sentido. Hoje não. Hoje a forma de distribuir os endereços ao invés de usar classes, né? Eu tenho uma classe de uma rede grande, uma rede média, uma rede pequena. Né? Uma rede grande é um órgão do governo, pode ser uma universidade, uma empresa de médio porte pode ser uma empresa grande ou médio porte, uma rede pequena ou de uma classe C, que é uma rede pequena, pode ser uma microempresa, pode ser uma rede doméstica e por aí vai. Não, hoje o que se tem é a divisão por máscara de rede, que é um número complementar que faz o ponto de corte, esta parte de rede e essa parte de máquina. Já vamos chegar no mérito na próxima aula. Hoje eu quero só falar dessa distribuição de endereços. Até aí, pessoas, tranquilo? Estão acompanhando a linha de raciocínio? Aham, professor. Então tá, pessoas. O que eu quero hoje que fique claro é o que se pensava à época, porque muito do que eu for falar de distribuição de endereços é de 20, 30, tá? Ou no caso do IPv4, que é de 50 anos atrás. Já o IPv6, vamos falar da RFC 2460 e da RFC 8200. Aí eu acho o máximo que você fala o nome deles. Cara, é muito hacker. A RFC 8200 é a especificação mais nova, tá, do IPv6, que é de 2017, coisinha chique, tá aqui, ó. Mas, na verdade, a primeira formalização dela é de 1998. Quem tinha nascido em 98 aí, por favor, abra o áudio e fale, se pronuncie. Alguém aí, pessoas... Acho que ninguém, professor. Pois é, para vocês terem uma ideia, antes de vocês nascerem, já tinha IPv6. Então, quando vocês chegarem para o provedor, para a firma de vocês, e o cara dizer, nossa, IPv6 é o futuro. Isso não, querido. IPv6 é passado, presente e até futuro. Mas esse negócio, foi substituído pela 8200, mas esse negócio tem, faz tempo. Beleza? Tanto é que se a gente olhar o IPv6.br, gente, eu estou colocando, não precisa decorar nenhum link, por favor, até porque a gente já fez isso outro dia. Eu quero mostrar como é que está a adesão. Onde é que eu vou achar sobre a adesão de IPv6? Vamos ver estatísticas. Vamos ver se vai abrir alguma figurinha aqui. Vamos lá. Tráfego, não, esgotamento. Esgotamento de endereço IPv4, olha que beleza. Chegamos a 0, já foi, gente. 2020 já passou. Então, vocês podem ver que a gente não tem mais nada. Nada de nada. Acabou, fim dos tempos.
Ó, estamos no amarelinho. Vamos ver aqui. Vamos ver como é que está a estatística. Ó, que bonitinho. Ó, como é que tá o Brasil? Hackers. Como é que tá a Rússia? 9%. China, que sempre teve bastante adesão. China teve uma época que ela correu bastante atrás, apesar de ter uma rede gigantesca. 20%. O Brasil tá, ó, dando um show. 38%. A última vez que eu falei, 2, 3 anos atrás, a gente estava em 8%. Então tá acelerando bastante nos últimos poucos anos recentes. Estados Unidos dando um show. Índia também. Alemanha. Quem mais aí tá indo bem? Bélgica, Grécia, ó, legal, não sabia. Então, pessoas, não vou entrar nos detalhes aqui, claro, não tem necessidade, mas só para a gente entender mais ou menos como é que funciona hoje a distribuição. Então, se eu acessar hoje teste ipv6.com, acho que é isso, vamos ver se meu site está correto, teste ipv6, e aí ele vai mostrar, então eu tenho sim, não só o meu endereço IPv4, né, o 61, mas eu também tenho a faixa de IPv6, e como eu tinha falado para vocês, por isso que a gente tem que saber bem binário e decimal, porque aqui eu estou falando decimal, que eu tenho que saber exatamente o binário, e aqui eu estou falando de hexadecimal, que eu tenho que converter com uma certa celeridade a conversão. Por exemplo, o 61, pessoas, como é que é o 61? O 61 é 128 mais 32 mais 1, né? É isso? Sim, professor. Então é 128, 64, 32, 10100001. É isso? É isso. Tá? Isso aqui é uma classe B. Para que isso serve? Porque quando a gente for pensar, fazer a divisão, ok? Voltando para cá, pessoas, então, é importante a gente ter não só IPv4, mas IPv6, que é o que se chama pilha dupla, para que a gente possa navegar tanto um quanto em outro. Claro que o melhor seria a gente estar, deixa eu abrir aqui uma aba de inspeção. Vocês vão começar a se familiarizar muito com essa aba de inspeção, por favor. Se acostumar aqui na aba de rede, posso tirar aqui, não tem necessidade, fecha aqui. Eu só vou pessoas acessar o sitezinho do Googlezinho, só para mostrar o que vai acontecer. Abrir o site do Google, que aparentemente é simples, mas eu quero mostrar, por exemplo, esse primeiro aqui, que é a primeira resposta dos anos, a gente vai ver lá o HTTP, o que é. Então, quando eu navego, vamos lá, cabeçalhos. Olha, vocês podem ver que eu acessei HTTPS, www.google.com, e o endereço remoto é um endereço IPv6. Então, eu estou dando preferência pelo IPv6. Eu não fiz nada, desculpa, eu só digitei google.com e ele sempre vai dar a preferência para usar IPv6. E aqui é HTTP2. Mas isso a gente vai ver depois. Então, vocês podem ver, ó, 22800, tarará, tarará, e assim vai. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não, é tudo IPv6. Tudo IPv6. Certo? Então, pessoas, a ideia é que a gente se acostume muito com essa visão aqui de esse efeito cascata, né, que eles chamam, esse waterfall aqui, que é mais ou menos as requisições, como é que funciona, etc. Então, a gente se familiarizando, quem não é habituado com isso. Voltando para cá, então. Então, a ideia da máscara de rede, pessoas, é a gente dividir melhor essas redes, porque seja 2 na 32, que era uma ideia que era para perdurar por muito tempo, não aconteceu, e a ideia do 2 na 128 também faz isso. E isso, pessoas, lembrando que eu estou falando sobre endereçamento, tá? Isso é uma coisa muito importante, e depois é como eu conseguir fazer o cálculo desses caminhos. Mas isso eu quero falar uma aula específica de PV6, depois que eu conversar com o Políbio. Não quero atropelar a aula dele. Feito, pessoas. Então, essa é a primeira parte. A gente entender que quando a gente está falando de redes de computadores, eu quero sair de um computador, eu quero ir até o outro. Ok, mas eu tenho que ter um endereço de origem para marcar a origem, para provavelmente ter o retorno, e eu tenho um endereço de destino para poder ter alcance até ele. Então, que eu posso fazer essa transmissão bidirecional. Alguma mensagem vai, alguma mensagem volta. Perfeito? E aí, no caso, quando a gente vai fazer a programação, principalmente na disciplina, é entender que a gente vai ter esses endereços e outros protocolos que podem nos ajudar. Espera aí. Deixa eu só voltar um pouco para cá. Como é que faz? Acho que é aqui. Aqui. Quem vai me ajudar bastante, então, é o ICMP, o
Internet Control Message Protocol, tá? Onde ele vai falar protocolo. Onde ele vai ficar responsável por auxiliar com mensagem de controle, avisar os computadores se as coisas estão acontecendo ou não. Então, se eu quero chegar, alcançar um determinado endereço, se eu consigo chegar até ele, sim ou não. Se eu conseguir, ok, eu vou lá e recebo a resposta. Se eu não conseguir, eu tenho que ter alguma mensagem de controle. Não teve rede, não teve alcance, não teve isso, não teve aquilo, alguma coisa falhou e assim segue. Beleza? Então, o ICMP, ele fica muito mais fácil de entender quando a gente começa a trabalhar com os serviços. Né? Se eu for acessar uma aplicação web, sim funcionar, o site fora, etc. Tá? De novo, hoje eu só quero dar uma visão geral e depois, ao longo das aulas, a gente vai ter IPv4, ICMP, IPv6, CP e assim segue. Tranquilo? E aí, e outro protocolo que vai ajudar bastante, mas esse é de aplicação, deixa eu colocar ele aqui em cima, para melhorar. Aplicações, eu vou colocar protocolos. Vamos lá, aqui, aí é o Domain Name System, acho que é System, que é o DNS, vou tirar ele do lugar errado. O DNS, já por sua vez, é para fazer a tradução de endereços, tradução de nomes e números. Tá? Então, quando eu escrevo google.com, na verdade, eu estou querendo saber qual é o equivalente em IPv6 ou o equivalente em IPv4 para que o meu computador consiga chegar até o outro computador. Tá? Lembrando que para eu rotear, ou seja, levar a informação, o payload de um lado para o outro, tem que ser um IP falando com um outro endereço IP. Não existem nomes. De novo, pessoas, quando eu digitei google.com, na verdade, eu quero fazer uma tradução de endereço. Eu vou abrir aqui um terminal, só um pouquinho, por favor. Eu vou tirar aqui a tela cheia, só um pouquinho. Vou chavear para o meu terminal. Vamos lá, só um pouquinho, por favor. Parar aqui a apresentação, começar a compartilhar. Uma outra janela. Tenho aqui um terminal. Agora sim eu tenho um terminal, pessoas. Vamos lá, terminal aparecendo para vocês. Foi? Foi. Então, pessoas, o que eu quero, antes de mais nada, é mostrar o seguinte. Quais são as minhas interfaces? Né? Eu tenho várias interfaces aqui no meu computador, mas a interface mais importante que eu quero mostrar é a interface loopback. Já vamos ver alcance de rede em uma próxima aula. E a minha interface de Ethernet. Por isso que é EN, Ethernet. Que é a 0, que é a primeira. Eu até tenho uma outra aqui, mas a que interessa é essa daqui, que é a minha sem fio. E aí eu tenho vários endereços. Eu tenho os endereços tipo INET, que é IPv4, e os INET 6, que é IPv6. Então, a minha rede local 9268.3.9, tá? Diferente daquele endereço lá, 161, que apareceu. E aí eu tenho do IPv6, eu tenho o F80, 2804, 2804, e aí por aí vai. Depois a gente vai entender por que a gente tem vários. Como eu falei, a gente pode ter mais de um, mas que possa haver endereçamento com roteamento, tem que ter pelo menos um, seja qual for o item da sua pilha, dupla IPv4 ou IPv6. E aí, sim, pessoas, eu tenho, então, esses dois endereços para que eu possa ter alcance até eles. Então, de novo, quando eu quero fazer, por exemplo, google.com, olha só que interessante, eu posso usar o ping, ou se quiser, eu posso usar diretamente o cliente DNS para fazer a tradução. Eu posso, inclusive, perguntar qual é o address, né? Qual é o equivalente numérico de google.com. E ele também vai me dizer. O equivalente, vocês podem ver que o valor é igual, ó, 142.251.128.142. Se alguém testar na sua casa, pode dar diferente, tá? Porque o Google tem milhões e milhões e milhões de computadores, embora todos tenham o mesmo nome, mas pode ter números diferentes. E aí, então, quando eu digito google.com no navegador, ele não vai tentar google.com. A primeira coisa que ele vai fazer é uma tradução de nome para número para que o meu computador 192.168.3.9 chegue até o computador 142.251.128.142. Ok? Ou eu posso fazer o quad A ou 4A para fazer uma tradução de IPv6. Então, quando eu digito google.com, ele vai tentar dar uma preferência
E aí o IPv6 dele é 2800, 3F0, 4001, 82C, 200Z, ou 200E. Perfeito? Isso aí é hexadecimal, que pode ser facilmente convertido em binário. Por isso que eu sempre falo, a gente tem que ficar fazendo sempre essa dança de cadeiras entre eles. Certo, pessoas? Ou seja, toda vez que eu digito nomes, na verdade, um computador não acessa por nomes, ele faz uma tradução de endereço, seja IPv4, seja IPv6. Hoje, a prioridade é de IPv6, mas eu vou tentar um, se não der certo, eu tento o outro. Mas a ideia é conseguir. Lembrando, uma coisa que sempre tem que ficar claro, o IP, seja o 6 ou 4, é de melhor esforço. Tá? Então, ele vai fazer o possível para conseguir, mesmo que demore. De novo, por isso lá em TIP a gente vai ver que esse mesmo que demore para nós é um problema. Então, uma rede que tem que resolver por um lado, por outro lado vai atrapalhar. Perfeito? Então, aí a gente vai fazendo. Pessoas, deixa eu parar a apresentação aqui. Deixa eu ver se o resumo está ok. Cadê o resumo? Vamos compartilhar aqui o resumo. Uma janela, compartilhar a janela. Vem para cá, vem para cá. Vamos lá, vou compartilhar. Ok, e agora vem para cá. E aí nós temos outros protocolos, como Hypertext, Transfer Protocol, que é o HTTP. Tá? E aí a gente vai ver que o HTTP é também uma aplicação de transferência de arquivos, ou melhor, transferência de dados, ou melhor, de transporte de informação. Tranquilo, e aí vamos ter vários desses aí, e assim segue, como por exemplo o Session Initiation Protocol, que é o SIP, que a gente vai ver na outra matéria. Pessoas, dúvidas em relação a isso? Tranquilo? Sim ou não? Tranquilo, professor. Então tá, hoje eu tento não me estender muito mais que 1 hora, porque a distância eu acho muito cansativo quando passa disso. Mesmo que eu fale rápido, alguma coisa assim, eu acho que fica muito cansativo. Vamos pegar só como exemplo uma determinada aplicação para mostrar todo esse povo funcionando, né? E aí já aproveitar, mostrar um jogo do semestre passado. E aí a gente consegue mostrar ali, bonitinho, etc. Eu vou deixar essa aba aberta, de forma que agora eu vou rodar um jogo que é cliente-servidor, ou seja, eu tenho que rodar o jogo, mas ele tem que se conectar num servidor, senão ele fica travado. Talvez pessoas no meu computador não aguente rodar 2 joguinhos, 2 abas ao mesmo tempo, então se travar, só me sinalizem, tá? Isso pode acontecer, Chrome com 2 abinhas de JavaScript, ele não aguenta. Mas só, mais uma vez, vou compartilhar aqui, pessoas. Cadê? A ideia, quando a gente chega no final ali para ver do jogo, é isso aqui, ó. Vamos lá. GitHub.com. Não, eu vou entrar. Já estão vendo? Já está aparecendo? Já, né? Ok. Voltando para cá. Então, eu vou para arc mais tip com os 2 jogos. E eu vou pegar... Aqui, gente, tem um monte de informação. Não vou falar disso agora, tá? Porque senão vai embolar tudo. Era o pessoal do MBA, que é o Arthur. Arthur, Bruno e o Matheus. O que a gente vai fazer, no caso deles, olha só que interessante. Pessoal, só para você ter uma ideia, o MBA é um jogo que eles fizeram, um joguinho de plataforma. Joguinho que eu digo é um jogo pequeno, tá? Não é porque é um jogo ruim. É só porque ele tem poucas telas, tá? E eu digo com carinho. O MBA Studios, que é o nome da empresa que eles desenvolveram, que eles criaram o conceito, e aí eles fizeram essa aplicação. No caso, eu vou rodar isso aqui exatamente em todo o ambiente. Então, eu só tenho que escrever na frente gitpod.io/sustenido. E deu, pessoas, eu vou entrar no Gitpod. Gitpod, para quem não conhece, é uma máquina virtual, um container, mais especificamente falando, que vai ter uma IDE, um ambiente online de desenvolvimento. Deixa eu só abrir ali para mostrar para vocês. Eu vou entrar com o GitHub. Acho que já está autenticado. E aí ele vai abrir todo o ambiente
todo bonitinho para a gente poder trabalhar. Como eu falei para vocês, pessoas, se vocês precisarem trabalhar no computador, uma coisa que, por favor, me lembrem, tá? Eu sempre vou anotando as coisas, mas eu peço que vocês me lembrem. Eu faço toda a sincronização, eu faço no Chrome. Porque quando eu chego no computador que eu não tenho absolutamente nada, eu entro com o meu usuário do Chrome, eu resgato o meu histórico, aqui não preciso. Eu resgato o meu histórico, eu resgato as minhas senhas, né, porque elas vêm todas criptografadas lá do Google. Eu resgato as minhas extensões. Uma extensão que eu vou precisar é o terminal, um cliente SSH. Eu posso, então, chegar em qualquer computador, botar meu usuário e senha. Eu vou entrar no meu Google, no meu ambiente Google, no caso, e eu vou trabalhar, não importa em que computador eu esteja. Eu só tenho que lembrar, no final, eu zerar a... Claro, eu não posso esquecer, né? Eu tenho que zerar essa sincronização para limpar toda a cache, toda a configuração, etc, etc. Se alguém for neurótico como eu, depois eu mostro quais são as pastinhas para apagar à mão, caso alguém tenha as suas neuroses, falei como eu. E aí, fechou, tá? Porque quando a gente está trabalhando totalmente online, aqui no caso, olha que interessante, a gente vai preparar o ambiente de forma que eu apenas venho aqui no terminal, ó, aqui tem um terminal, e eu vou dar a npm start, para quem não conhece, npm é um gerenciador de pacote do Node, que é o JavaScript em linha de comando, e a gente simplesmente vai rodar o servidor. Olha que bonitinho, pessoas. Aí eu vou vir aqui em Open Browser. Olha que coisinha chuchu beleza. Ele já vai rodar um servidor HTTP e já vai rodar o jogo. Olha que bonitinho. E aqui está o jogo. Vai demorar um pouco porque eles fizeram a música ser muito grande. Até pedir para o pessoal diminuir, porque senão vai ficar essa tela preta. Dá para fazer aquelas barrinhas de carregamento? Dá, é só porque eles não... Como eles testaram... Oh, meu Deus, eles mexeram no quê? Nossa. Vocês podem ver que direcional tá tudo travado, nada vai funcionar. E aí eu só tenho que duplicar aqui, ó. Nossa, não era essa tela? Vamos ver se vai funcionar. E se não funcionar, tudo bem, eu dou uma mexida ali. O que aconteceu? Nossa, que coisa assustadora. Não é isso não, pessoas. Meu Deus, deixa eu até parar. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou só trocar Git branch, uma versão que eu acho que é a versão mais estável dele, só um pouquinho. Vou mudar para a versão 1.2. Ok. Vamos de novo. npm install. Beleza. npm start. Sei lá. Não era assim, vocês vão ver que a tela é um pouquinho diferente. A versão 1.2 é a versão final para entrega na disciplina. Já está pronto para rodar como se fosse uma aplicação, tá? Para quem quiser. Tá? É só instalar e ele vira uma aplicação do Chrome. Ué, não está funcionando. Senão eu troco, pessoal, não tem problema. O que está acontecendo? OpenView. Não. Deixa eu ver. Não, tarará. Não, eu quero uma aba lateral. Preview. Nossa, que coisa estranha. Deixa eu trocar para outra versão, então. 1.0.
status, estamos na versão 0.0, npm install, ok. Deixa eu abrir o navegador. Deixa eu ver se tem algum erro, pessoal, só um pouquinho. Tá dando erro. Ixi. Se não der o deles, eu mostro o meu, tá? Não tem problema. É só porque o deles é de plataforma. Quem tinha perguntado? Desculpa, alguém tinha me perguntado do MBA, né? Quem que era? Por favor, me lembre. Foi eu, Ramon. Ô, Ramon, deixa eu mostrar outro, então, só pra gente não perder tempo, tá? É só porque eu ia te mostrar um prontinho. Deixa eu ver se tem outro. Tem o meu, se quiser. Tem o da Júlia. Vamos lá, o da Júlia e da Sabrina também. Tá? Mesma coisa. O delas é só colocar o Gitpod na frente, ó, gitpod.io. O delas só não pode demorar muito, porque tem um laser que vai subindo. São dois astronautas que tem que pegar, eu acho que é uma gema, e tem que fugir de uns slime, umas gosma, e vem um laser subindo. Então, se demorar muito, o laser te pega. Espera aí. Mas é a mesma coisa, tá? Jogo de plataforma, de corrida. Esse é de tempo. Vamos ver se vai funcionar. A vantagem de ter feito isso que a gente colocou, pessoal, só para depois vocês entenderem, é que a gente tem um monte de arquivo que já prepara um ambiente, tá? Então, só vem aqui, dá npm start e ele funciona e deu. Até o npm start, até ele entrar automático, a gente já tinha feito isso. Vamos ver. Deixa eu ver se vai aparecer os personagens. Meu Deus do céu, que tristeza. Hã? Não, vai sim. Pode acreditar. Mirabolante, é esse mesmo. Tá, então eu vou já duplicar aqui. Ó. Olha, já vai pegar o meu microfone. Então eu tenho que fazer isso meio rápido, porque daqui a pouco o laser vem. Ó. Ixi. Olha, pula. Vem pra cá. Ei, morri. Já, pronto, acabou. Fechou? Ramon, tá bom? Eu já morri. Beleza, professor. Não, é legal. É meio rápido, porque... Que tristeza. Pronto, morri de novo. Mas a ideia do jogo delas era esse. Era rápido mesmo. Aí tem um tempo, tela cheia, mexe por aqui e morreu de novo. Ok? Ajudou ou não? Ajudou, professor. Vou dar uma olhadinha no código depois. No deles vai. O meu talvez não ajude muito. Enfim, voltando para cá. Deixa eu só mostrar aqui. Eu vou rodar o meu. Acho que já tem isso, já tem um botãozinho. É que o meu, ele vai permitir que possa dar um tempinho. Tem mais ou menos um minuto. O meu também termina em 1 minuto. Só um pouquinho, pessoas. Só para concluir a aula de hoje. Deixa eu ver, já são 12h30. Está indo um pouco além do que eu gostaria. Vamos ver se vai funcionar tudo certinho. Aqui, entra, prepara todo o ambiente, ativa as extensões, instala os pacotes, dependências. Vou colocar aqui não, porque não precisa, ó, então já instalou, já fez tudo. Eu só tenho que... sim, ele já está numa versão antiga. Ó, tá tudo velho, meu Deus do céu. Nossa. Gente, isso aqui é do ano passado, já tá ultrapassado isso. Um package eu tenho que botar. Tá aqui. Não tem problema. Eu rodo aqui. Start. Nossa, ele ia rodar automático e já não roda porque eu já estou usando uma versão antiga do Node. Vamos de novo. Porta 3000. Deixa eu colocar aqui para inspecionar. Rodou, né? Rodou. Espera aí, pessoas, está vindo.
Então, na verdade, ó, tá vendo? MP3, ó, olha quanto tempo demora a cena 1, que é uma música. Então, só para vocês terem uma ideia, para carregar o jogo, na verdade, ele está fazendo isso aqui, ó. Ó, vou atualizar mais uma vez só para eu pegar todo o histórico. Então, esse é o jogo. Esse jogo está rodando, ele está rodando em um determinado lugar, está rodando um endereço que eu não crio, porque é um endereço dinâmico, tá? 3000, tio, J, tarará, tarará, tarará. Aí ele vai fazer uma conversão para IPv4 IPv6. Eu não fiz essa escolha, certo? Então, quando eu estou digitando esse endereço, ele vai ver que é IPv4, 34, 83, etc. E ele vai fazer a requisição para este endereço e baixar o recurso. Então, deixa eu pegar, por exemplo, uma figura aqui que eu conheço, a cena 0. Não, cadê o cadeado? Não tá aqui, ó. Essa, cena 0. Ele já baixou a imagem. Ok, tranquilo. O logo, ele vai baixar o logo. Tá, tudo bem, pode ser o logo, não tem problema. Então, esse logo, por exemplo, ele já vinha aqui do Service. Eu já baixou o Service Worker. Service Worker, ele já fez o pré-carregamento. Só para vocês terem uma noção, depois, quando a gente for fazer a programação, a gente faz um pré-carregamento, a gente acelera o carregamento usando um Service Worker. Mas tudo bem, não tem problema. Vamos pegar, por exemplo, um JavaScript aqui, só para vocês terem uma ideia. Esse é o código do jogo. Esta tela aqui é este código aqui. Não é nada assim de muito elaborado. Eu só tenho que carregar o cadeado e jogar o cadeado no meio da tela. Pronto. E se clicar, isso aqui vira um botão. Eu clico aqui, aí ele carrega mais um monte de coisa. E aí ele carrega minha tela e tem lá a musiquinha, uma musiquinha de terror. Não vai conseguir caminhar porque tem que entrar 2 jogadores. E vai começar a travar tudo. Feito, pessoas, não vou entrar em mais detalhes, mas o que importa hoje é que esse endereço, na medida que a gente acessa isso, vocês podem ver que google.com foi IPv6, aqui foi IPv4, eu não fiz nenhuma escolha específica, e ele simplesmente foi abrindo e funcionando. Só deixa eu parar aqui, fechar isso aqui, que eu não tenho necessidade de rodar. Feito, pessoas, dúvidas até agora? Então, só lembrando, o que interessa para nós é redes computadores. Ela foi pensada principalmente para os sistemas operacionais e depois começou a aparecer toda a família de ativos de rede, equipamentos de rede para fazer essa parte de conectividade, mas eu saí de um lugar e ir para outro lugar. Desculpa, por isso que eu tenho que ter principalmente endereçamento e roteamento. O IPv4 lá do final dos anos 70, começo dos anos 80, e o IPv6 dos anos 90 e que foi reformulado. Só foi reformulado, não, só foi revisto agora recentemente em 2017. Pessoas, o que a gente vai fazer nas próximas aulas agora é entrar um pouco mais no detalhe do IPv4, IPv6, entrar no sistema operacional, acessar, etc. Eu fiz uma solicitação já para o pessoal da TI para uma máquina, mas ainda não foi atendido, então eu estou aguardando. Eu já falei das aulas reunidas, né? Eu vou tentar fazer com que segundas e quartas a gente tenha as aulas presenciais e a ARC e TIP pegue a tarde toda. Então, vocês vão se deslocar apenas segundas e quartas. Vamos ver se vai dar certo, né? Eu vou falar com os professores, o Márcio e o Políbio, para que a gente consiga fazer isso. Não sei se vai ser, mas vamos tentar. Beleza? Para que vocês não tenham esse negócio de aula presencial, aula remota. Segunda e quarta é presencial, né? Turmas A e B, né? Alternado. E aí a gente inverte. Tudo bem, pessoas? E aí, então, sempre vai funcionar desse formato. Vamos ver se vai dar certo. Senão a gente testa outra coisa. Alguma dúvida de hoje, pessoas? Não? Nada? Tudo certo? Tudo certo, professor. Então, pessoas, só para finalizar, só para o último link que eu vou mandar de hoje. May Phaser. Espera aí, vídeo. Jogos feitos com Phaser. Tá? Então, pessoas, para quem quiser, dá uma olhada nesse link aqui, eu vou mandar para vocês, não estou compartilhando ela, né? Não funciona, né? Mas depois eu vou colocar no Classroom também. Só para vocês verem, assim, ó, o que dá para fazer com o Phaser. Claro, gente, a gente está falando de jogos, são desde muito simples até uns jogos bem elaborados, tá? Por exemplo, tem um jogo 3D, que é uma simulação de 3D. Então, assim, são coisas bem mais elegantes, mas tem joguinhos aqui, quando eu digo joguinho de curta duração, né?
Tem alguns jogos bem legais, é tudo web, pessoas, para vocês dar uma olhada assim, ó, o que dá para fazer, porque Phaser vai ser a ferramenta que a gente vai usar para o desenvolvimento ao longo da disciplina. Certo, pessoas? No mais, por mim, é isso. Agradeço a presença de todos. Qualquer coisa, eu vou ficar online a tarde toda. Tá bom? Até mais, pessoas. Tchau, tchau. Tchau, E tchau, até professor. amanhã. Até mais.